Hello Fighters, estamos aqui hoje em mais um vídeo, dessa vez para falar do incidente mais controverso da história do wrestling profissional, Montreal Screwjob, que ocorreu na WWF, antiga WWE, quando na época no Survivor Series de 1997, onde teríamos o main event entre Shawn Michaels e Bret Hart nesse Survivor Series, sendo facilmente o evento que mais abalou o mundo do pro wrestling como um todo. Mas deixa eu contar um pouquinho como estava a situação para vocês. O Bret Hart, esse que vocês estão vendo aqui na tela, estava em contrato com a empresa, onde teve a proposta de renovar por 20 anos. Porém, ele nunca chegou a assinar esse contrato. Passou vários meses e meses e o Vince McMahon, então dono da WWE, não deixou o Bret sem nenhuma resposta. Mas ele decidiu então largar de mão, já que não teve nenhuma resposta, para ir para o World Championship Wrestling, que é a WCW, no qual ele ganharia 25 milhões de dólares. No entanto, eles fizeram um acordo de uma forma um tanto estranha, porque naquela época o Bret Hart vendia mais do que qualquer outro lutador, ele que era a cara da New Generation Era, que era depois do Hulk Hogan, ele que praticamente é o sucessor na cronologia da WWE do Hulk Hogan aqui. Mas para tratar dessa negociação, tava umas coisas meio estranhas. Com isso, que o Bret Hart iria abandonar o título de campeão, ele só combinou com o Vince McMahon que não queria perder no Survivor Series porque seria no Canadá, o país onde Hart nasceu e é onde ele é idealizado até hoje como um dos maiores lutadores de lá. O Bret deu várias ideias pro Vince e o Vince concordou que ele não perderia no pay-per-view, mas perderia no Raw seguinte o título. Fazendo assim, ele não perderia em casa e ficaria tudo bem. Só que no dia do pay-per-view o Vince não cumpriu a palavra dele. O Vince McMahon pressionou ao máximo o Bret Hart para ele perder. O Bret disse que não perderia porque isso praticamente iria acabar com a carreira dele. O Vince não estava confiando que o Hart ia cumprir a palavra dele. Todo esse incidente ocorreu porque que o Bret Hart ele não sabia, mas o Vince McMahon comunicou o árbitro daquela noite, o Earl Hebner, e disse que exatamente que o Shawn Michaels iria fazer o pinfall não, que é do golpe de submissão, e a luta seria acabada na mesma hora, aonde todo mundo ia ficar feliz porque o Shawn Michaels ganhou e o Bret Hart perdeu. Só que aí ele propôs isso e falou: vocês fogem pra limusine de vocês, o Bret vai com certeza ficar puto e a gente não se fala mais nisso. Só que a 2 horas do combate o Bret se reuniu com o Vince, mais prevenido, e ele levou um microfone escondido porque ele já estava desconfiado de que o Vince poderia fazer alguma coisa. Vince então disse que a luta ia terminar no empate, onde o Michaels ia aplicar um Charge Trooper, que é o finalizador dele, e o Hart ia reverter. O gongo soaria e uma visão geral ia ser o DX e a Hart Foundation brigando, porque a luta ia acabar num empate e não ia ter vencedor, para justamente acabar no Raw seguinte, ou seja, ninguém ia sair como perdedor. Isso é o que o Bret Hart conseguiu gravar do Vince falando pra ele. Só que no dia, na hora da luta, tocou a música do Bret Hart, ele foi ovacionado, elogiado pra caramba pela população, e tocou a do Shawn Michaels, que foi duramente criticado pela população. O combate em si foi muito fraco, mereciam muitos momentos de divisão ali que estavam mal executados, e após esses detalhes, o Vince McMahon agiu por baixo dos planos. O Michaels aplicou o Charles Trooper e ele não teve tempo de reverter o Bret Hart. Ele já fez na mesma hora o golpe. Quando ele ia reverter o golpe de submissão dele, o Vince McMahon pediu para tocar o gongo, falando que tinha ocorrido que o Bret Hart tinha batido no ringue, sendo que era a maior mentira, ele não tinha batido no ringue. Após a luta, o Bret se levantou puto da vida e cuspiu na cara do Mr. McMahon. Então ele sendo o assessor do Mr. McMahon, o Triple H, para tirarem o Shawn Michaels de lá, para ele não deixar ele festejar dentro do ringue, porque poderia ser uma briga muito séria, porque os dois já não se gostavam, o Shawn Michaels e o Bret Hart, mas poderia ser uma luta meio que fatal nesse caso. O Mr. McMahon, ele queria falar com o Bret Hart, mas o Bret Hart não queria ver ele. O Mr. McMahon chegou aí pro vestiário do Bret Hart, acompanhado do Shane, que é o filho dele, né, e do Sargento Slugger, que é um ex. Ele lá dentro, o Bret Hart ficou tão puto que deu um soco na cara do Vince McMahon. Essa foto que vocês estão vendo aqui na tela. Ele caiu no chão sem dúvida nenhuma, perdendo todos os sentidos e com o olho roxo. Sem dúvida nenhuma, ele quase quebrou o queixo do Vince McMahon também com esse soco. O que muitos dizem é que o Vince McMahon foi operado e por isso ele ficou afastado 2 semanas ali
Quando falaram, o Bret Hart falou que foi acidental, que a mão dele desviou no Vince McMahon. Mas esse incidente teve uma série de fatores, onde o próprio Shawn Michaels e o Triple H confirmavam na época que não sabiam que tinha ocorrido, porque o Vince McMahon tinha feito aquilo, e foi vazado depois do tempo. Inclusive você consegue ver no documentário do Mr. McMahon que o Bret Hart não sabia o que estava acontecendo mesmo, ele ficou puto na vida, porque praticamente estava manchando a carreira dele, tanto que ele fez o sinal de WCW no ar enquanto estava no ringue, mostrando que ele ia mesmo sair da WWE a todo custo. Para vocês terem ideia, esse escândalo durou tanto tempo de briga entre o Vince McMahon e o Bret Hart, que levou a 14 anos pro Bret Hart voltar a aparecer na WWE. Não foi nem lutando, foi sendo introduzido no Hall da Fama ali na empresa no ano de 2006. A gente sabe que teve todos esses escândalos envolvendo o Montreal Screwjob, né, que é esse famoso escândalo. Sem dúvida nenhuma, o Vince McMahon foi um canalha de certa parte de fazer isso, ainda mais porque ele tinha combinado certos pontos com o Bret Hart. Isso não justifica o que ele fez. Esse Screwjob, que muita gente não sabe o que significa, é geralmente considerado como se fosse uma traição off-screen, né? Uma traição fora das telas, porque eles tinham combinado um segmento que seria feito justamente para não haver vencedores e perdedores, para no programa seguinte terminar no auge. Só que devido à manipulação de fatos e contrapontos do Vince McMahon, como sempre, grande manipulador de tudo, acabou ocorrendo todo esse transtorno, tanto na vida do Bret Hart e do Shawn Michaels durante muitos anos. No mais, Fighters, esse foi a história do Montreal Screwjob, o maior incidente do wrestling profissional e da WWF, atualmente WWE. Eu espero que tenham gostado. Em breve eu pretendo trazer mais resumão de algum período da época da WWE aqui, alguma coisa obscura ou alguma coisa até bacana de diferente que você não saiba. No mais, é isso. Viva e não sobreviva. Lembre-se que nós somos foda e o resto é moda e a luta será sempre eterna. Tchau, tchau.